Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela palavra, obrigado pela comunhão. Obrigado, Senhor, por podermos estar reunidos em Teu santo nome. Senhor Jesus, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Nos ilumina nessa noite. Nos traz a realidade da Tua palavra como vida, como Espírito, essa palavra que tem o poder de nos salvar, de nos curar, de nos transformar e nos conformar à Tua imagem e à Tua semelhança. Por isso abrimos todo o nosso ser a Ti, para que o Senhor tenha toda a liberdade no nosso meio e dispensar aquilo que está no Teu coração. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, depois de uma conferência maravilhosa, uma palavra muito sólida, muito forte. Por um lado, a gente fica muito alegre, porque Deus tem dispensado todas as suas riquezas para dentro de cada um de nós. Mas por outro lado também, com temor e reverência, nós também sabemos a quem é muito dado, também será cobrado. Então que nós possamos orar o Senhor para que essa palavra não fique só no conhecimento, mas que essa palavra nos transforma, essa palavra nos dê vida, Essa palavra possa nos encorajar a cada um de nós. Vamos continuar ainda no Evangelho de João, no capítulo 15. E nós vimos, irmãos, que esse capítulo 15 é um dos capítulos mais importantes do Evangelho de João, capítulo 15, 16 e 17. Mas esse capítulo 15 é uma base muito importante na nossa vida, porque nos traz a realidade de tudo aquilo que Deus é. Primeiro nós vemos aqui, e o Senhor falando no capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E ele no versículo 2 fala que nós somos os ramos. Então nós vemos o pai é o agricultor, o filho, é a videira e nós, os ramos, somos ramos dessa videira. Então nós vemos que há uma relação orgânica do Pai, do Filho e com a igreja, ou cada um de nós como membros do corpo de Cristo. É uma relação orgânica, uma relação de vida. E a vida é que nos capacita a viver a realidade do que Deus quer para cada um de nós. Essa vida nos capacita a viver a vida da igreja, essa vida nos capacita a viver a vida familiar e também nos capacita a viver a nossa vida social. Louvado seja o Senhor. E nós vemos aqui como agricultor, o pai é aquele que ama a videira. Se o pai ama a videira, quer dizer que nós estamos incluídos, porque nós somos o ramo. O pai também nos ama. Ele não somente ama o filho, mas ele também ama os ramos. O que é precioso que o pai não fica só olhando para a videira, o que vai acontecer? Será que vai dar fruto? O que vai acontecer daqui a algum tempo? Não, o pai, ele cuida, Ele está olhando, ele está vigiando, ele está protegendo essa videira. E louvado seja o Senhor. E essa videira, que é o Filho, é a nossa fonte. Tudo vem por meio dele. Todas as riquezas que Deus deu para o Filho. E o Filho deu a igreja, Deus os ramos a cada um de nós, porque a nossa relação com Deus é uma relação orgânica, uma relação
de vida. Louvado seja o Senhor. Então nós temos que ter a clareza, irmãos. Jesus é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. E aqui fala, né, no versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Louvado seja o Senhor. Aqui o Senhor fala conosco. O Senhor nos dá uma dica. Você quer dar fruto? Eu quero dar fruto. Os irmãos querem dar fruto? O Senhor dá uma condição: permanecer em mim. Se nós permanecemos no Senhor, nós vamos dar fruto. Amém? Louvado seja o Senhor, porque esse Cristo, Ele é a fonte. Ele é que nos sustenta, é Ele que nos dá o crescimento, é a vida de Deus em nós que nos capacita a dar frutos. Louvado seja o Senhor. Por isso, a parte mais difícil é permanecer em mim. Por que a parte mais difícil é permanecer em mim? Porque muitas vezes nós não vivemos no nosso espírito 24 horas. Muitas vezes nós vivemos em nós mesmos. Muitas vezes nós tentamos, né, fazer as coisas independente de Deus. Por isso aqui o Senhor nos dá uma condição. Nós vamos permanecer no Senhor. E como nós podemos permanecer no Senhor? Tendo comunhão com Deus. Por meio da oração, por meio da palavra, né? Essa comunhão nos faz permanecer no Espírito. Louvado seja Deus. Eu quero permanecer no Espírito. Irmãos, nós precisamos permanecer no Espírito. Quando nós permanecemos no Espírito, isso nos mostra que nós estamos ligados a Cristo. Que nós dependemos de Cristo. Que nós estamos ligados à verdadeira vida. Essa vida que é Cristo em nós. Então, por isso, sem Ele, irmãos, a nossa vida é vazia. Sem Ele, a nossa vida fica sem sentido. Muitas vezes, nós tentamos resolver algumas dificuldades, alguns problemas, né, na nossa vida familiar, na nossa vida social, e nós não conseguimos. Por quê? Porque nós não estamos ligados ao Senhor. Então, o segredo, irmãos, é nós permanecermos no Senhor. Permanecermos no Espírito. Permanecermos no Espírito. Louvado seja Deus. Em Romanos fala, né? Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós queremos ser guiados pelo Espírito de Deus. Por isso, essa necessidade de nós permanecermos, e nas mensagens que nós ouvimos, centrais, da comunhão das igrejas, nos falou um ponto muito importante. Para nós permanecermos em Cristo, nos mostra que Cristo é o nosso cabeça. Nós vamos estar encabeçados em Cristo. Louvado seja Deus. Por quê, irmãos? Lá em Efésios capítulo 5, né, a única exigência que Deus faz para nós é de nós estarmos encabeçados em Cristo. As outras coisas, Cristo vai fazer em nós. Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos santifica, né? Ele tira toda a mácula, Ele tira toda a ruga,
Tá certo? Tudo isso é o trabalhar de Cristo na nossa vida. Se você permanecer no Senhor, o Senhor vai fazer essa obra em cada um de nós. Porque é o desejo de Deus que a igreja vai ser apresentada ao Senhor sem mácula e sem ruga. Uma igreja gloriosa. Talvez hoje a igreja não seja gloriosa, mas aleluia, estamos no processo. Deus está trabalhando em cada um de nós. Deus está nos limpando, Deus está nos purificando, mas aleluia, naquele dia, no grande dia do casamento de Cristo a igreja vai estar gloriosa. Talvez você olhe para você e fale, puxa, não tenho jeito, está tão difícil, mas lembra, Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em cada um de nós. Se abrimos o Senhor vai operar, o Senhor vai transformar a cada um de nós. Louvado seja o Senhor. No versículo 5, João 15, 5. O Senhor nos mostra mais um ponto. João 15, 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Sem mim nada podeis fazer. Em João 15, também no versículo 18, 15, o Senhor fala, não foste vós que me escolheste, eu que vos escolhi e vos designei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, por isso, irmãos, nós só podemos dar fruto se nós estamos ligados à videira. Se nós estamos em comunhão com a videira. Se nós permanecemos no Senhor. É algo natural. Se você vai numa vide, ela vai dar o fruto. É uva. Você vai num pé de goiaba, ela vai dar goiaba. É fruto. Tá certo? Então nós vamos estar ligados na videira, para que possamos dar fruto. Isso, fruto, tanto individual como também coletivo. A igreja também produz frutos. Nós também precisamos produzir frutos. Quando nós servimos, nós estamos produzindo frutos. Nós servimos com amor, quando nós pregamos o Evangelho, quando o Senhor nos santifica, toda a vitalidade da igreja, toda a vitalidade do ramo, é quando ele está ligado à videira, quando ele está conectado com a videira. Irmãos, se não estamos ligados, se não estamos conectados com o Senhor, jamais podemos dar frutos. Jamais. Louvado seja o Senhor. Por isso, nós agradecemos ao Senhor. Que o Senhor é aquele que está trabalhando em nós. Como nós lemos no versículo 2. O ramo que está no Senhor, ele limpa, ele purifica, para esse ramo produzir mais fruto ainda. Deus trabalha em nós, nos purificando, nos envolvendo com essa vida, nos fortalecendo por meio dessa vida, para que possamos dar frutos. Se você planta a videira, você quer fruto. Se você planta alguma coisa, você quer ter fruto. Quem planta soja quer colher soja. Quem planta milho quer colher milho.
que é o fruto, porque é o fruto que dá valor. Então, por isso, nós precisamos sempre, irmãos, estar ligados ao Senhor. E por isso que o Senhor é aquele que é o agricultor que tem cuidado da igreja, que tem cuidado de cada um de nós. Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que nos apacenta, ele é aquele que cuida de nós. Em Ezequiel, capítulo 34, aqui o Senhor mostra uma figura de um pastor. No versículo 4 ele fala assim, no 3, comeis a gordura, vestis vós de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Esse é o mau pastor. Mas o Senhor fez uma promessa. Versículo 6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todo o monte e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem a procura ou quem a busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Isso nos mostra, irmãos, que tem muita ovelha perdida. Tem muita ovelha nessa cidade perdida. Tem muitos irmãos que foram desgarrados. Tem muitos irmãos que ficaram doentes. E nós, como os verdadeiros pastores, nós temos de procurar essas ovelhas. Nós temos de orar e buscar. Como diz aqui, no versículo 11, 34, 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho no dia e que se encontra ovelhas dispersas, assim buscareis as minhas ovelhas. Irmãos, nós sabemos que temos ovelhas dispersas. O Senhor precisa nos despertar. Vamos orar por elas. Vamos interceder por elas. Vamos buscá-la novamente. Vamos curá-las. São ovelhas que estão desgarradas do rebanho. Nós precisamos buscar. Eu creio que cada um de nós sabemos de alguma ovelha, ou irmão, ou mesmo da sua família. Nós temos de orar. Amém, irmãos? Se você lembra de um agora, feche os olhos e ora para o Senhor. Ou se você tem encargo, também ora ao Senhor. Senhor, usa-me para buscar as ovelhas que estão perdidas. Amém? Vamos ter um minuto de oração.
Amém. Senhor Jesus. No versículo 14 fala assim: apacentá-la-ei em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida, versículo 16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-lo-eis com justiça. Aleluia. Esse é o coração do Pai, esse é o coração do Senhor. Ele quer buscar a perdida. Temos de ser igual aquele pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu uma só. Na nossa conta, uma não tem tanta importância. Nós temos 99 ainda. Esse pastor deixou as 99 e foi atrás daquela perdida. E quando ele achou, ela estava doente. Ele curou ela. Ela não tinha força. Ela não conseguia andar. Ele colocou sobre os seus ombros e a trouxe para casa, para curar, para limpar, para purificar, para santificar e para alimentar. Esse é o verdadeiro pastor. Irmãos, muitos precisam da nossa oração e da nossa ida para buscar esses que estão perdidos. Por isso, o encargo da igreja de pregação do evangelho. Trazer as pessoas perdidas. Convidar os irmãos que se afastaram também a voltar, a desfrutar dos pastos abundantes. E ele fala, às vezes ela está quebrada, ele precisa ligar. Precisamos ligar. Às vezes ela está enferma, nós precisamos fortalecer. Louvado seja o Senhor. Nós, como pastor, ligados à videira, o nosso relacionamento com o Pai e com o Filho e com os irmãos é uma relação de vida. E essa vida, ela ama o próximo. Em João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, é um mandamento do Senhor. Mandamento é ordem. Mandamento não pode se questionar. O Senhor mandou. Nós temos de obedecer. É a ordem do Senhor. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Deus amou a cada um de nós de tal maneira que deu seu Filho, o seu único Filho, o Filho unigênito, para nos salvar, para nos dar a vida. Ele sacrificou o seu próprio Filho. Isso é amor. Por isso que o Senhor fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Versículo 13.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O Senhor deu a vida em favor de toda a humanidade. E aqui ele fala que nós devemos ter o amor e dar a vida pelos nossos amigos. Versículo 14. Vós sois meus amigos, e se fazeis o que vos mando. Está vendo, irmãos, como é que o mandamento do Senhor, amar as pessoas, né? Vimos em Mateus os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento. Essa é a ordem de Deus. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se você não ama o seu amigo, você está desobedecendo a ordem de Deus. É simples assim. Mas quem nos capacita? A vida de Deus que está dentro de nós. Essa vida nos capacita a amar as pessoas. Essa vida é suficiente para cada um de nós. Versículo 15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. O servo simplesmente obedece. É ou não é? Se eu sou servo, meu patrão tem todo o direito sobre a minha vida. Eu não tenho o direito de questionar, não, mas esse material não é bom, ou essa cor é mais bonita, ou qualquer outra coisa que ele escolheu. Não, o servo não tem esse direito. O servo simplesmente obedece. Faz o que o seu senhor determinou, porque ele é servo. Ele não tem direito de escolher. Ele tem, o único direito é obedecer. Mesmo obedecer com amor. Mas aqui o Senhor fala: mas vos tenho chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Louvado seja o Senhor. O Senhor nos deu tudo. O Senhor nos capacitou. Essa vida que nós temos nos capacita a amar os nossos amigos, amar os nossos inimigos. Hoje a igreja, o testemunho da igreja, o que atrai as pessoas é o amor. É o amor. Se a igreja não tem o amor, ela não tem a presença de Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Por isso hoje nós, irmãos, precisamos estar ligados permanentemente nessa videira, em Cristo. Porque sem ela, nós nos tornamos ramos secos e sem fruto. Quando você
Cada um de nós já tivemos essa experiência. Quando nós não conseguimos desfrutar Deus, parece que tem um vazio, a gente está seco. Mas quando você desfruta Deus, você é cheio de alegria. Você é cheio do amor de Deus. Você quer estar junto com o Senhor, você quer estar na comunhão com o Senhor. Você não quer sair da comunhão com o Senhor. Isso é porque você está ligado à videira. Você está em comunhão com a videira. Você está conectado com a videira. E você é um ramo fresco. Um ramo verde. Um ramo viçoso. E certamente esse ramo dá fruto. E quando dá fruto, você fica cheio de alegria. Né? Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, nós vamos permanecer na comunhão com Deus. Né? Nós vamos ter mais intimidade com o Senhor, com a palavra de Deus. Precisamos de ter mais tempo na presença de Deus. Precisamos mais da luz de Deus. Precisamos mais da palavra de Deus. Essa palavra precisa habitar ricamente no nosso coração. Ela precisa fazer morada. A palavra não pode entrar nesse ouvido e sair nesse ouvido. Ela tem de entrar nesse ouvido e entrar para o nosso coração. Fazer morada no nosso coração. A palavra precisa operar nas nossas vidas, nos transformando cada vez mais. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, se uma pessoa encontra você, ele vê que tem algo diferente. E mesmo quando a igreja se reúne e louva o Senhor, desfruta o Senhor, né? Quando entrar um indulto aqui, vai declarar que Deus está no nosso meio. Porque a vida é transbordante. Essa vida se manifesta por meio de cada um dos membros. Por isso, irmãos, o Senhor nos ama. O Pai, que é o agricultor, nos ama. E está cuidando de nós, está cuidando de você. Talvez você nem perceba, mas Ele está cuidando. Talvez a sua situação, a sua dificuldade é muito difícil. Mas Deus é Deus. Deus faz coisas impossíveis. Deus não esquece de nós, irmãos. Tenha a clareza, tenha a certeza. Deus não esquece de você. Deus não esquece de mim. Porque a vida de Deus foi gerada em nós. Nós nos tornamos filhos de Deus. Ele olha todos os dias para cada um de nós, esperando cada um de nós, querendo ouvir a nossa voz, querendo ter comunhão conosco. Por isso nós precisamos cada dia, irmãos, ter um coração de amar a palavra de Deus, orarmos ao Senhor, né? De ter comunhão, amar as reuniões. Nós vamos amar as reuniões. Lembra um pouquinho quando que você se converteu? Você amava as reuniões, você amava estar junto com os irmãos. E na nossa época, todo mundo trabalhava, todo mundo estudava. Mas todo mundo tinha comunhão.
todo mundo amava a reunião. Puxa, sábado, é dia de reunião. Isso é alegria, isso é amor para com Deus, amor para com a igreja, é amor pelas reuniões. Por isso que Salmo fala, né? Davi falou: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Quando você ama a igreja, quando você ama as reuniões, quando você ama a palavra de Deus, quando você ama ter comunhão com Deus, a alegria dentro de você te fortalece, te encoraja, te supre. O seu semblante fica diferente. Era como Moisés, quando ia ter comunhão com Deus no monte, a hora que ele descia, a luz de Deus, a luz da glória de Deus, brilhava tanto que ofuscava o povo. Isso é o que, irmãos? Comunhão com Deus. Comunhão na palavra de Deus. Desfrute da presença de Deus. Desfrute da salvação de Deus. A salvação de Deus, lógico, um dia nós encontramos com o Senhor, fomos regenerados, e isso é uma vez por todas, tá certo? Mas nós precisamos da salvação de Deus diária, para nós não ficarmos velhos, para nós não perdermos a alegria, o desfrute. Isso, irmãos, é a porção que Deus deu para cada um de nós. Nós temos o direito. Você vai trocar esse direito por qualquer outra coisa? Eu não quero trocar esse direito. Esse direito que Deus deu para mim, deu para você, de poder participar da comunhão com Deus, da natureza de Deus, da natureza de Deus, da vida de Deus, a vida eterna, a vida que é indestrutível, está dentro de mim, dentro de você. Nós só precisamos aprender a usar, só isso. Porque Deus opera em todos nós. O efetuar e o realizar é Deus que faz na vida de cada um de nós. Irmãos, ainda é tempo. É hoje. Hebreus fala: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endurecerá o vosso coração. É hoje. Que se a gente deixar amanhã, o seu coração, o meu coração vai ficar endurecido. Nós temos que ouvir hoje. Ouvir a voz do Senhor hoje, ter comunhão com Deus hoje, ter comunhão com a palavra hoje, amar os irmãos, amar as reuniões, amar o evangelho, apacentar e cuidar. Apacentar e cuidar tem preço. Em Tessalonicenses, Paulo falou, né, que a base da vida cristã da igreja em Tessalonicense, que eles tinham a obra da fé, o labor de amor, e eles tinham esperança com perseverança. Para cuidar, para apacentar, irmãos, precisa de labor. Muitas vezes não é só por telefone. Muitas vezes não é 2 horas da manhã ou 3 horas da manhã. Você tem de ir na casa do irmão. Você tem de curar as feridas. Você tem de apacentá-lo. Você tem de alimentá-lo. Você tem de encorajá-lo. Isso é amor. Isso é labor de amor.
e perseverança, irmãos. Nós desistimos facilmente. Não é só os irmãos, eu também sou assim. Nós desistimos facilmente. Ah, não tem jeito. Né? É difícil. Essa pessoa é difícil. Essa é o nosso conceito, essa é a nossa razão, esse é o nosso arrazoamento. Se nós voltamos à videira, se nós voltamos à comunhão, o Senhor pode mudar. O Senhor pode transformar. O Senhor pode mudar o coração das pessoas. As pessoas podem ter a vontade de estar juntos na reunião, de desfrutar do Senhor, de louvar o Senhor. Mas nós não podemos desistir. Nós temos de perseverar. E o Senhor fala, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, com as pessoas, nós também precisamos perseverar. Perseverar. Perseverar, interceder, suplicar, ajoelhar, orar, jejuar, até o fruto dar. Esse é o chamamento de Deus para nós, irmãos. A igreja precisa ser viva, a igreja precisa dar testemunho do amor de Deus, porque ela tem de depender 100% de Deus. Lembre, Senhor, que o Senhor falou, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, a cada um de nós, que o Senhor possa nos ajudar a prosseguir, que nós possamos verdadeiramente ter o amor de Deus, cuidando uns dos outros, intercedendo uns pelos outros. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.